Oi, tudo bem? Segundo os escritos de Ellen White, quando ela relata ali a queda do homem no jardim do Éden, quando o homem comeu do fruto proibido, ela fala que o homem ele estava revestido de luz. E quando ele pecou, ele comeu do fruto proibido, essa luz desapareceu. Por isso eles perceberam que estavam nus e se escondeu da presença de Deus. Aqui no livro História da Redenção, aqui diz assim: ambos comeram, e a grande sabedoria que obtiveram foi o conhecimento do pecado e o senso de culpa. A veste de luz que os cercava logo desapareceu. Sob um senso de culpa e a perda de sua cobertura divina, um tremor tomou conta deles e procuraram cobrir a sua nudez. Então, todas as vezes que ela fala sobre o pecado lá no jardim, ela fala dessa cobertura de luz. Mas quando a gente lê o livro de Gênesis, ali não sugere nada disso. Fala apenas que o homem estava nu e ele não se envergonhava. E quando ele pecou, ele sentiu vergonha. Então a gente entende que isso aconteceu porque o homem, ele perdeu ali a sua inocência. Ele passou a ter pensamentos diferentes. Por isso sentiu vergonha da sua nudez. Porque o homem agora não era mais puro, não tinha mais a mente pura. É isso que a gente imagina quando lê o livro de Gênesis. Porém, não é só Ellen White que fala sobre isso, fala que o homem estava coberto, ele estava envolto em uma luz antes do pecado. Diz que a tradição judaica também fala isso. Os judeus também acreditam que eram assim, que eles estavam envoltos em luz. Quando a gente vai estudar a Bíblia num todo, a gente acaba não descartando essa possibilidade. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então esse é o argumento da tradição judaica. Como foi feito a imagem e a semelhança de Deus, e Deus habita em uma luz inacessível. Lá nos Salmos, no capítulo 8, ali fala que Deus coroou o homem de glória. Ele foi feito um pouco menor do que Deus e foi coroado de glória. Algumas pessoas falam que essa coroa de glória significa, era o resplendor, eles resplandeciam, eles tinham resplendor. Por isso fala que foram coroados de glória. Quando a gente lê o livro do Apocalipse também, ali fala das pessoas salvas, fala que eles estão vestidos com um linho fino e resplandecente. Sempre fala, tanto no Apocalipse 15, como no Apocalipse 19, fala isso. Que o linho fino e resplandecente é a justiça dos santos, porque eles são cobertos com a justiça de Cristo. Por isso suas vestes são brancas e resplandecentes, são linho fino e resplandecente. Por isso que fala ali que a noiva se aprontou, ela se ataviou, ela está preparada para receber o noivo. Então essa é uma citação interessante. Um outro ponto também é que quando Moisés saiu da presença de Deus, o seu rosto estava iluminado. E as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés resplandecia. Então a gente entende que quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais ele está envolto, vamos dizer assim, com a presença de Deus. E é o que acontece com o casal do Jardim do Éden. Ele estava tão perto de Deus, que eles refletiam Deus tanto no seu interior como no seu exterior. Como Deus é um ser que habita numa luz inacessível, então a gente pode entender que eles realmente tinham essa luz. Por causa da beleza do seu interior se refletir no seu exterior. E essa luz se refletia, por isso não se envergonhava. Então isso é algo interessante. É claro que muitas pessoas pensam diferente,
Mas quando a gente estuda a Bíblia de um todo, não dá para descartar que o homem realmente ele poderia ter uma cobertura de luz.